Olá, pessoal, vamos aqui retomar nosso bate-papo aqui com o Luiz Gadeto, que é nosso parceiro da Varamato. Ele vai estar falando agora para nós sobre a Cordilheira Real, uma expedição na Bolívia. Para quem ainda não conhece o canal do YouTube dos Caminhantes do Cerrado, se inscreva e fique por dentro de todos os vídeos que são lançados, e daí você vai receber sempre a notificação quando a gente subir um vídeo. Daqui uns dias esse vídeo vai estar lá também. Assim que ele for editado, ele vai subir também para o nosso canal do YouTube. No canal de YouTube dos Caminhantes do Cerrado, você vai encontrar vídeos sobre vários assuntos, desde de nutrição, equipamentos, uso de bastão, várias travessias que já foram feitas pelos Caminhantes do Cerrado ou serão feitas, como também como prevenir bolhas e muito mais. Vale a pena vocês se inscreverem e nos acompanhar lá. Gadeto, tudo bem? Retornei, meu fone aqui estava dando problema agora, tá me escutando? Sim, estou te escutando. Tá Pessoal que bom. estiver na sala, a gente vai pedir para que mantenha os microfones no mute, para evitar interferência de som externo. Pode mandar brasa aí, Gadeto. Bom, tem gente nova? Saíram e entraram mais algumas pessoas. Tá bom. Para quem entrou, sejam bem-vindos. Eu não escutei o que a Rose falou, porque eu estava com problema aqui no meu fone, mas sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar aqui agora a expedição da Bolívia. Meu nome é Luiz Gadeto. Para quem entrou, eu vou me apresentar novamente. Eu sou proprietário da operadora Varamato, aqui de Minas Gerais, e a gente trabalha na Serra do Espinhaço, na Serra da Mantiqueira, em alguns roteiros internacionais, como o da Bolívia, que eu vou apresentar para vocês agora. Vai ser no mesmo esquema, eu vou fazer uma apresentação bem direta, apresentando tudo que vai contemplar a expedição, e no final a gente abre para vocês enviarem suas dúvidas e eu respondo para todos, ok? Bom, Expedição Bolívia, Cordilheira Real, Varamato e Caminhantes do Cerrado. Ela vai acontecer do dia 1º ao dia 10 de agosto desse ano de 2023. Eu estou apresentando aqui para vocês o mesmo roteiro, o mesmo PDF que a Rose, que os Caminhantes do Cerrado mandou para vocês, mas eu vou explicando direitinho cada detalhe aqui, tá? A expedição terá a duração de 10 dias e contará com 6 destinos. O principal, o lugar que a gente vai estar dormindo na maioria dos dias, vai ser La Paz, né? Vocês vão chegar em La Paz no dia 27 de agosto. Não, a data aqui está errada, gente. No dia 1º de agosto, e esse dia de chegada é o dia para vocês simplesmente chegarem no aeroporto e irem para o hotel. A hospedagem de todos os dias já está inclusa, né? Então vocês não vão precisar de preocupar com hospedagem. E esse primeiro dia, tá errado aqui a ordem, aqui fica mais fácil. Pronto. Durante a expedição, eu vou apresentar aqui o que a gente vai visitar. A cidade de La Paz, né? A cidade antiga de Tiwanaku, o Vale de las Ánimas, a gente vai fazer uma caminhada de um dia de aclimatação no Vale de las Ánimas. Vamos também para a Isla del Sol, vamos subir o pico Chacaltaya e vamos visitar o Condoriri, a região do Condoriri, e na região do Condoriri nós vamos subir o Pico Áustria. Vocês vão ter uma experiência de caminhar em altitude, em alta montanha, porém, num roteiro que não é técnico, que não envolve técnica de escalada, não envolve caminhar encordado, ou seja, todo mundo na corda, não envolve um risco alto técnico, tá? Mas estaremos em alta altitude. Então, vocês vão ter um gostinho ali de fazer atividades em alta altitude, né, com a segurança, num roteiro tranquilo, mas que, ao mesmo tempo, também tem um pouco de exigência justamente por estar em altitude. Só um minuto.
tive um probleminha de áudio aqui, mas está ok. Bom, vou lá, programação dia a dia. No dia 1º de agosto, é a chegada de La Paz. Recepção dos participantes no aeroporto e transfer até o hotel. Dia livre para descanso do grupo e, ao fim do dia, haverá um jantar de boas-vindas no hotel. Junto com desse jantar, né, já vou passar o briefing para vocês de como vai ser o dia seguinte e os demais dias. E nos dias de progressão da expedição, sempre no período da manhã, eu passo, no período da noite, né, daquele dia, eu passo o briefing do dia seguinte. No dia 2 de agosto, vamos fazer um city tour em La Paz, né? Após o café da manhã, teremos um dia de city tour pela cidade de La Paz. Vamos utilizar o teleférico para fazer um circuito na cidade e conhecer os atrativos culturais e históricos de La Paz. Regressaremos, então, ao hotel para jantar e descanso. Só para explicar para vocês. La Paz está na altitude de 3.400 a 4.000 metros de altitude. Então, esses primeiros dias são dias de aclimatação. Vocês podem sentir algum sintoma de altitude, como dor de cabeça, como cansaço. Então, esses primeiros dias da expedição foram marcados justamente para fazer essa aclimatação, né, dia a dia, para no final, né, nos últimos dias, vocês já estarem aclimatados para ascender a altitudes mais altas, né? Então, durante o City Tour, o teleférico ele é uma estratégia porque ele vai fazer um circuito em toda La Paz e a gente vai tanto a 3.400 metros, como também a 4.000 metros, né? Então, a gente vai utilizar esse teleférico para visitar vários pontos de La Paz e, ao mesmo tempo, ir aclimatando. No dia 3, após o café da manhã, tomaremos um transfer com duração média de 2 horas até Tiwanaku. Passaremos parte do dia no sítio arqueológico de Tiwanaku, conhecendo as histórias do antigo povo da região. Após a visita, iremos fazer um almoço em um restaurante na proximidade e retornar a La Paz. Após o regresso, iremos jantar e descansar para o próximo dia. Então, esse é um dia também bem tranquilo, que vocês vão conhecer a cultura dos astecas, a cultura de Tiwanaku, que é uma cidade, né, arqueológica, que foi escavada. Então, assim, tem várias origens ali, culturais e históricas, bem legal para vocês conhecerem um pouco mais da Bolívia e de La Paz. Esse almoço está incluso também, então vocês não vão ter um gasto com almoço, apenas com bebidas à parte, tá? Depois a gente retorna, descanso e para o próximo dia, que vai ser o Vale de las Ánimas, o dia 4 de agosto. Vocês vão ter um tempinho mais para descansar na parte da manhã, para rodar ali ao redor do hotel, que tem vários pontos turísticos também. Tem a Calle de las Brujas, que é a rua, né, das bruxas, que tem uma área de comércio, de artesanato, cultural também. Vocês vão entender essa questão aí de Las Brujas, porque essa região é um lugar onde o povo, né, de La Paz vai lá comprar madeira, vai comprar alguns itens para fazer os seus rituais. La Paz, assim como a Bolívia, tem essas raízes indígenas, é muito forte as raízes indígenas. Então, assim, eles têm as suas tradições, né, e vocês vão poder conviver com isso no dia a dia. E nesse dia, vocês vão ter essa manhã livre para conhecer ali a região, e às 13 horas tomaremos um transfer com duração média de 40 minutos até o Vale de las Ánimas, ou Vale das Almas, uma região que há tempos atrás eram glaciais, se tornou um lugar único, cheio de formações pontiagudas. Lá faremos uma caminhada circular, passando por essas formações rochosas, e apreciaremos o pôr do sol. Após o regresso, iremos jantar e descansar
para o próximo dia. Vale das Ânimas, eu coloco essa caminhada à tarde, porque o pôr do sol lá é maravilhoso. Ele está bem pertinho de La Paz, e a caminhada à tarde, nessa caminhada, vocês já vão sentir, né, mais o que é caminhar em altitude. Vocês vão ver que, apesar de ser uma caminhada em distância e altimetria, uma caminhada bem tranquila, a altitude vai influenciar, e aí vocês vão começar a entender o que é caminhar em altitude. Caminhada, durante toda a expedição, as caminhadas são caminhadas a ritmo lento, sem pressa, porque altitude não é velocidade, altitude é você caminhar, você controlar a sua respiração, né, para você ir progredindo aí a cada dia. Depois, do dia 5 ao dia 7 de agosto, vamos para Isla del Sol. Vamos pegar a van de La Paz para Copacabana. A duração da viagem será de aproximadamente 4 horas. Vamos almoçar em Copacabana, o almoço já está incluso também, e posteriormente pegaremos o barco com destino à Isla del Sol. Serão 3 dias na ilha, conhecendo a cultura local e fazendo caminhadas. A Isla del Sol, só para vocês se localizarem e entenderem, ela está no Lago de Titicaca, né? É conhecido, o lago mais alto do mundo e um dos maiores. Ele está na altitude de 4.000 metros, e aí vocês vão ter uma imersão, uma vivência durante os dias 5 a 7 na Isla del Sol. Lá nós vamos fazer caminhadas também, chegar ao topo da ilha, conhecer o seu redor, e as noites lá são muito bonitas também. Então, são 3 dias de descanso e ainda assim, né, fazendo caminhadas em altitude. Chacaltaya, após o café da manhã, tomaremos no dia 8 de agosto, a gente vai pegar um transfer para a montanha Chacaltaya, com uma duração média de 1h30, até a base do Chacaltaya, que o seu cume tem o ponto culminante de 5.421 metros. Vocês vão experimentar pela primeira vez a alta altitude já acima de 5.000 metros. Né? Caminharemos até o cume, onde passaremos algumas horas nessa montanha localizada na Cordilheira Real. Ela está próxima de lá, do cume do Chacaltaya, a gente consegue ver o Huayna Potosí, o Illimani. O Huayna Potosí é uma montanha de 6.000 metros. Para quem quer iniciar nos 6.000, ela é ideal, né? Então vocês vão poder contemplar a visão dela, que é linda. E ela possui uma dificuldade técnica fácil, com um desnível de 140 metros vertical apenas, ao longo de 1,5 km. Após o regresso, iremos retornar, iremos jantar e descansar para o próximo dia. Uma explicação sobre o Chacaltaya. Chacaltaya antes era uma estação de esqui, que ela foi desativada por não ter mais neve, né? Ela só tem neve ali no cume, e também é uma estação meteorológica e astrofísica, né? É a mais alta estação de observação astrofísica do mundo. E a van chega no antigo refúgio que tinha lá, e a nossa caminhada são apenas 1.500 metros, né, 1,5 km, com essa ascensão. Então, assim, vocês vão experimentar essa caminhada, porém, chegando bem próximo, né? Então, não tem aquela aproximação longa, né? E o que torna mais fácil, mas, ao mesmo tempo, é difícil pela altitude, né? Vai de cada organismo, vai de cada pessoa. Depois eu vou explicar sobre a altitude também. No dia 9 de agosto, ao amanhecer, iremos em um transfer com 3 horas de duração até o início da trilha para o complexo de montanhas do Condoriri. Seguiremos caminhando até a Laguna Chiarcota. Ao chegar na laguna, faremos uma parada para descanso e lanche, onde os participantes poderão tirar fotos e contemplar a beleza cênica do lugar. Após o descanso, vamos fazer a ascensão ao Pico Áustria, com 5.350 metros de altitude. Chegando ao cume, descanso, fotos e retorno para La Paz.
Esse será o dia mais difícil da expedição. A equipe irá verificar as condições físicas de cada participante separadamente para avaliar os que estão aptos a subir o pico. Caso algum integrante se mostre sem condições físicas para a caminhada até o cume, este deverá permanecer na laguna com um guia local até o retorno das demais atividades. Esse vai ser o dia, como que eu posso dizer? O dia desafio, tá? Então, assim, de todos os dias de caminhada, de expedição, esse vai ser o mais puxado, vai ser o mais longo, vai ser o que a altitude vai mais afetar vocês, e estaremos de olho em cada um, né, para garantir que cada um consiga subir com segurança e, o principal, retornar também com segurança, sem sequela, sem nenhum problema. Durante toda a expedição, nós vamos medir a saturação de vocês. A gente tem uma tabela que a gente segue, que é LLS. É uma tabela que todo dia de manhã eu vou fazer perguntas separadamente para cada um de vocês. São 5 perguntas, vocês vão me responder e eu vou medir a saturação para entender como está a aclimatação de vocês e, a partir desses dados da planilha, eu consigo entender como que o organismo de vocês está está tá, a palavra sumiu. Evitando ou não a altitude. Sim, como que ele como que ele está suportando a altitude, tá? E aí, com base nisso, essas decisões serão tomadas, e principalmente no Condoriri, no Pico Áustria, vocês devem acatar o que a gente decidir, tá bom? Essa é uma informação bem importante que vocês têm que seguir, porque a altitude, apesar de serem roteiros, entre aspas, mais fáceis, a altitude, ela tem um poder, assim, muito forte sobre o corpo de todos vocês. Eu errei aqui o título no dia 10, Vale de las Ánimas, na verdade, é o último dia, né? É o dia final da expedição. Todos os participantes estarão livres para retornar ao Brasil, ou, quem sabe, continuar sua viagem pela Bolívia e países vizinhos. Está incluso transfer para grupos até o aeroporto, desde que os participantes definam a saída em conjunto em horário a combinar até o aeroporto. Bom, eu passei aqui para vocês o dia a dia, né? Agora eu vou passar uma panorâmica geral com relação à expedição e a esse dia a dia que eu expliquei para vocês. Só para entender aqui, alguém já subiu, já caminhou acima de 4.000 metros? Você sabe, Rose? Sim, eu já caminhei, eu acho que a Luzia também. Uhum. Tá. Mas, de qualquer forma... Ó, a Luzia está aí. E Luzia, joia? Luiz, Tudo bom? Luiz, Oi. eu subi aquelas montanhas coloridas do Peru, passei Uhum. muito mal e Uhum. eu tentei subir o Cerro Toco no Chile e eu não consegui, eu desisti porque eu não dei conta. Tá. Você aclimatou? Sim, Uhum. mas não assim, eu acho que não foi bem feito, não. Tá. São detalhes e é do corpo de cada um, sabe? Da forma que eu montei a expedição, ela está numa aclimatação muito boa, né? E eu vou ficar no pé de todo mundo. É o que eu vou falar aqui agora, sobre essa questão de a gente trabalhar para que todo mundo consiga fazer com sucesso o cume e consiga voltar bem. Essa que é a nossa meta, essa que é a nossa missão. Mas, para isso, em altitude, eu tenho que ser chato. O pessoal que fez o Monte Roraima já viu que eu sou um pouco chato, né? Foram 5.450, né, no Everest. E aí eu Aham. subi o Toco do Chile, já subi, né, o Monte Roraima. Então, assim, acho que já deu aí para aclimatar bem e conhecer. O Cerro Toco está 5.600. Então,
Então, acho que sem problemas, né? Vamos descobrir lá. Detalhes, vocês têm que beber muita água, no mínimo, 2 litros, 2,5 litros por dia. Eu vou estar o tempo todo cobrando de vocês essa água, esse consumo, essa hidratação, tá? A água não está inclusa, cada um vai ter que comprar seu galão de água, ele custa em média R$ 15 um galão de 7 litros, e vocês vão ter que beber água todos os dias, vão ter que se alimentar bem, evitar ao máximo o consumo de álcool, porque o álcool ele atrapalha muito a aclimatação, né? E aumenta aí o risco de mal de Carne altitude. também, né? Não é só álcool. Carne Carne, também comida dificulta. pesada, isso, comida pesada. Então, vocês seguindo aí essas dicas que eu vou estar passando para vocês dia a dia, a chance de conseguir fazer tudo é muito alta, tá? A hospedagem, deixa eu ver aqui, ó, o que está incluso no roteiro de vocês. Serviços de qualidade e segurança. Consultoria para expedição, guia experiente Varamato, guias nativos, kit primeiros socorros de uso coletivo, monitoramento diário de saúde LLS, que foi o que eu expliquei para vocês, rastreamento via satélite, alimentação, 9 cafés da manhã, 4 almoços, 9 jantas. Snacks para trilhas, vai estar incluso também. Pernoite em La Paz, 7 noites. Pernoite em Isla del Sol, 2 noites. Transporte terrestre privado, transporte marítimo privado lá no Lago Titicaca. Taxas de acesso aos atrativos da expedição. Ou seja, o gasto de vocês vai ser apenas com consumo pessoal. Recordações, lembranças que vocês vão querer levar, bebidas que não estão inclusas, né? Então, esse consumo de uso pessoal. Então, a alimentação está toda inclusa, eu vou entender como é a alimentação de cada um depois, né? Na ficha lá tem, mas eu vou conversar com cada um também. O hotel que nós vamos ficar em La Paz, ele ao lado tem um Café Del Mundo, não sei se vocês conhecem, é um restaurante conhecido e ele tem todo tipo de alimentação, desde quem come tudo, qualquer tipo de alimento, até o pessoal que tem mais restrição alimentar, até o vegetariano, até o vegano. Então, nesse hotel, eu consigo atender a alimentação de todos, tá? Na Isla del Sol é um pouco mais complexo, mas vocês vão me passar a restrição alimentar, né, quem tem, e aí eu vou alinhar com a pousada lá de Isla del Sol para conseguir atender vocês da melhor forma. Não está incluso aéreo até La Paz, transfer, aeroporto, La Paz, aeroporto. No roteiro ali eu falei que estava incluso o transfer. O que acontece, esse transfer? É porque na chegada, tem gente que chega dias antes, e eu recomendo chegar dias antes, se você puder chegar 2 dias antes, vai ser bom para a sua aclimatação, tá? Mas todos que chegarem no dia 1º, né, eu consigo fazer esse transfer para vocês, mas o ideal seria que todos estivessem no mesmo horário lá no aeroporto. O seguro de viagem internacional não está incluso, vocês têm que fazer esse seguro, eu posso indicar para vocês, vocês podem ver a operadora de cartão de vocês, mas você tem que ver se o seguro vai cobrir viagem internacional para a Bolívia com atividades de trekking em altitude, tá? Então, vocês têm que ver esse detalhe. Depois também eu explico e ajudo com relação a esse seguro. Exame de Covid, até agosto do ano passado, estava pedindo, eu vou atualizar essa informação para saber se está pedindo, eu acho que não está pedindo mais. As gorjetas para os guias e colaboradores também não estão inclusas, é indicado, né? Não obrigatório, mas se vocês acharem justo, né, dá uma gorjetinha ali para o pessoal. Almoço em La Paz não está incluso, tá? Então está incluso o café da manhã e o jantar. O almoço é com vocês.
E despesas pessoais, que foi o que eu expliquei. Tem aqui também o que levar. Essa listinha, Rose, você quer que eu fale toda a lista? Todo mundo recebeu esse mesmo roteiro, né? Pode falar rapidamente, né? Tá. Bom, uma mochila de trekking até 40 litros, duas calças de... Essas quantidades, pessoal, é muito relativo, tá? Então, assim, tem gente que vai querer levar mais, tem gente que vai querer levar menos. Eu joguei aqui mais ou menos, e aí, durante ali esses meses, vocês podem ir me procurando pessoalmente ou lá no grupo, e eu vou ajudando aí a informar esse checklist aí pessoal de cada um, tá? Então, duas calças de trekking, 4 camisas de trekking, 4 ou 6 pares de meia de trekking, uma bota de trekking impermeável, uma sandália ou chinelo ou papete, um par de bastão de caminhadas. É muito importante o bastão, muita gente não gosta de usar bastão. Nas caminhadas em altitude, o bastão faz toda a diferença. Eu não coloco obrigatório, mas eu recomendo altamente um par de bastão, tá? Isso é pessoal de cada um. Se alguém quiser conversar comigo diretamente sobre bastões, depois pode me procurar no WhatsApp e eu explico, né, os detalhes e tudo mais. Uma garrafa de água, 1,5 litros, e uma garrafa térmica com capacidade de 1,5 litros. Você pode ter apenas uma, mas se você for levar apenas uma, que ela seja térmica, porque você vai precisar de garrafa térmica para usar principalmente no Chacaltaya e no Pico Áustria, tá? Lá é frio. Se você usa uma garrafa que não é térmica, a sua água vai esfriar, você vai consumir água gelada e isso vai comprometer a sua altitude, a sua, né, a sua resistência à altitude, e pode, né, acontecer agravantes aí de mal de altitude. Então, a água vai estar morninha ali na garrafa, é melhor você levar uma garrafa térmica. Um óculos de sol categoria 3 ou 4. A categoria de óculos é relacionada à altitude. A categoria 3, ela aguenta uma incidência solar maior. Estando em altitude, se tiver nevado o pico Chacaltaya e principalmente o pico Áustria, se você já está em altitude, você está recebendo uma incidência solar maior, e se tiver com neve, mais ainda, você pode ter problema na visão. Então, é obrigatório, não é opcional, você ter um óculos categoria 3, de preferência 2. Se acontecer alguma coisa com um, você tem um reserva, tá? Então, é obrigatório. Kit higiene pessoal, que aí envolve tudo, pasta de dente, escova, lenço umedecido, né, coisas para o seu higiene pessoal. Roupas para dormir, segunda pele, blusa fleece ou pluma. Recomendo, se for um fleece com uma gramatura maior, ou seja, mais gordinho, mais fofinho, para ele resistir a maior temperatura. E a pluma Coin 800, né? Depois, se alguém tiver dúvida, essa questão desses agasalhos, de todos os equipamentos que eu estou falando, pode me procurar que eu ajudo. Anorak, um bom anorak, né? Resistente aí à chuva, a frio, né? Impermeável. Touca de frio, um par de luvas. Na verdade, eu recomendo você levar um par de luvas de fleece, que ela vai te esquentar mais, e um par de luvas impermeável, tá? Porque se a gente pegar neve, se a gente pegar chuva ou nevasca, o impermeável vai te proteger aí e você não vai molhar a luva. Uma ou duas bandanas tubulares, né? Que tem várias utilidades. Obrigatório, não pode esquecer de levar lanterna de cabeça com pilhas extras. A última expedição aqui do Monte Roraima, algumas pessoas esqueceram, mas para a Bolívia não pode esquecer, pessoal. Tem que levar lanterna de cabeça, não pode ser de mão, tem que ter lanterna de cabeça boa, de preferência, uma lanterna boa. Não pegue qualquer lanterninha barata, não, porque ela vai fazer toda a diferença, principalmente no retorno do Pico Áustria, que a previsão é chegar de dia, mas podemos chegar à noite e tem que ter a lanterna. Protetor solar, corporal, facial e labial, e o kit primeiros socorros, incluindo seus medicamentos pessoais.
como eu expliquei e sempre explico, o medicamento eu não posso medicar ninguém. Então, se você toma remédio controlado e você também que vai precisar de medicamento para dor de cabeça, você vai sentir dor de cabeça com certeza na altitude. Comumente utiliza ibuprofeno, mas depende de cada um. Então, vocês têm que levar esses remédios de uso pessoal para dor de cabeça, para enjoo, para diarreia. Eu costumo falar também, a diarreia está incluso no roteiro, viu, gente, da Bolívia. A chance de ter uma diarreia é 95%. Então, o seu consumo de água vai ser sempre a água mineral comprada, tá? Porém, eles têm o costume de servir sopas, né? Então, assim, a altitude também influencia. Então, assim, a diarreia, ela pode acontecer e deve acontecer com todo mundo. Durante todos os dias, a lista aí está gigantesca, né? Mas durante todos os dias a gente vai caminhar com a mochila mais leve, uma mochila de ataque. Nessa mochila vai estar o seu lanche, vai estar o seu agasalho, né? E os demais itens vão estar no hotel. O dia que vai estar mais pesado vai ser o dia do Pico Austria, que a gente vai passar um período de tempo maior e uma distância maior, né? Mas a cada dia, na noite, né, do dia anterior, eu ajudo vocês, eu explico no briefing o que vocês vão utilizar no dia seguinte, ok? Bom, essa é a parte de equipamentos. Se houver algum equipamento que eu esqueci, eu vou atualizar e vou colocar lá no grupo para vocês. A próxima informação é sobre custos, sobre o preço da expedição. Eu e a Rose, a gente sentou, a gente discutiu, a Rose chorou desconto, eu dei um desconto bem generoso para vocês, assim como foi no Monte Roraima, porém eu coloquei aqui, né, a fração de valores de acordo com o número de pessoas. Então, a gente começa com 6 pessoas, $1.750, e se conseguirem 10 pessoas, vai cair lá para $1.080. Já tem o grupo, algumas pessoas perguntaram sobre o preço e eu expliquei isso, né? Então, assim, eu sei que vocês querem pagar o mínimo, né, de 1.080, mas dependemos da cotação máxima de pessoas, que são 10 pessoas. Tendo 9 pessoas, esse preço aumenta para 1.280, 8 pessoas, 1.380, 7 pessoas, 1.520, 6 pessoas, 1.750. Como que a gente pode proceder com relação a isso? Vocês que já fizeram ou que vão fazer inscrição, que já estão querendo ir mesmo, vocês podem começar efetuando o pagamento com base em $1.080, tá? Esse pagamento é feito em Pix, é o preço já final, então é o preço tanto à vista como parcelado no Pix. No Pix, parcelando, vocês não têm taxas a mais e dá para parcelar até o mês da expedição. Então, vamos supor, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 vezes dá para fazer no Pix, né? No 1º de agosto seria a última parcela de vocês. Dá para fazer o pagamento também misto, que é Pix mais cartão de crédito, e aí dessa forma a gente vai negociar diretamente eu com cada um de vocês para entender o que vocês podem pagar no Pix e o que vocês querem pagar de saldo remanescente no cartão e as parcelas. Então, de acordo com o número de parcelas, vai ter taxas no cartão de crédito, né? E essas taxas eu vou calcular um a um separadamente. Reserva, 20% de sinal para a reserva da vaga, restante parcelado em Pix, tal, igual eu expliquei para vocês. Então, é isso. A gente começa trabalhando com R$1.080, daqui a 3 meses a gente vê como que está essa lotação do grupo e para a gente já começar a entender qual que vai ser o custo dessa expedição. Fui claro nessa parte?
Gadeto, Hum. deixa eu só fazer uma sugestão. Uhum. Eu acredito que a gente consegue as 10 pessoas, Uhum. e eu ia sugerir que a gente comece pagando com o valor de 1.080, ao invés de ser 20%, seria o valor correspondente aos meses que ainda faltam. Se a gente começar a pagar agora em fevereiro, acredito que dá 6 meses, né? Fevereiro, Isso. abril, maio, junho, julho, agosto. 7 meses. Agosto já tem que estar quitado. Então, seria 6 vezes. A gente dividiria esse 1.080 em 6 vezes. E eu queria combinar com você esse valor da cotação que vai ser utilizado. Se Uhum. esse valor vai ser convertido no dia que assina o contrato em reais, ou se a cada parcela esse valor vai ser, a parcela vai ser calculada com a cotação do dia. Não sei, queria ver com você como é que você está pensando nisso. Do dia da parcela. Os grupos da Bolívia, eu trabalho com cotação do dia da parcela, né? Isso pode ser muito bom para vocês ou muito ruim. Eu estou com um outro grupo para Bolívia e, por exemplo, teve mês que eles me pagaram R$ 5,05, né? Hoje a cotação acho que está 5,40 ou 5,60, mas eu tenho que trabalhar com a cotação do mês, tá? Porque se houver algo aí, né, que esse dólar vai subir muito, eu não posso assumir, né? Principalmente que eu estou dando um desconto muito bom. E se o dólar baixar, aí é bom para vocês também. Se a gente for parcelar em 6 vezes, nós vamos ter que $180 mensal, começando pagando agora em fevereiro e terminando de pagar em julho. Uhum. Então, seria $180 do valor da cotação do dólar do dia. Isso, Ok. mensal. E sem problemas. Esse 20% aí é o que eu uso padrão nos roteiros da Bolívia, em alguns roteiros específicos. Cada roteiro tem um percentual aí, mas não tem problema. Eu posso fazer dessa forma. A gente divide em 6 vezes iguais, sem a necessidade de dar esse adiantamento na primeira, tá? Beleza. Outra coisa em relação à temperatura. Se você puder falar um pouquinho mais como é a temperatura lá, máxima e Tá, mínima, tá bom. para a gente saber qual o fleece levar, Ótimo. a gente tem uma ideia melhor da temperatura, porque a gente sabe também, né, cada um tem sua sensibilidade ao frio, mais ou menos. Uhum. Bom, vamos lá. A temperatura média em La Paz, ela em agosto, ela vai estar de dia na média aí de 8 a 12 graus de dia, tá? À noite em La Paz, ela pode chegar a 0 ou -3, mas eu acho que ela vai estar numa média de agosto. Eu peguei esse ano agora de 2022. À noite estava entre 0 e 5 graus, tá? Eu estive lá em agosto. Em Tiwanaku, a temperatura vai estar um pouquinho mais quente, ela vai estar entre 8 e 15 graus de dia, e a gente vai estar lá só de dia. Em em, em Vale de las Ánimas, vai ser uma temperatura média também entre 5 e 10 graus, tá? Vai depender ali do clima. Em Isla del Sol, de dia, ela vai estar também aí algo entre 5 e 10 graus de dia em Isla del Sol, e à noite ela pode chegar a 0 graus, né? Podendo chegar também aí uma mínima de -3, -2. E nas montanhas de Chacaltaya, a temperatura, a gente vai estar caminhando de dia, a gente pode pegar de -5, né, a mínima, a 2, 3 graus. No Pico Áustria também, mesma coisa, de -5 a mais 3 graus, mais 5 graus. Vai depender se a gente pega neve, se a gente pega um tempo bom ou ruim. Então, basicamente, agasalho, considere um agasalho para você ficar tranquilo, mais confortável. Um agasalho ali que vai atender algo em torno de, ideal seria -8, 10 graus, para você ter um pouco de sobra ali,
tá? E nos hotéis, a temperatura, você vai estar num ambiente mais quente, né? Lá na Isla del Sol não tem calefação, mas os cobertores são bem felpudos, eles são bem quentinhos, tá? E em La Paz também, o hotel ele tem aquecedor, tá? Tem a roupa de cama, tudo isso que eu falei com vocês, você tem a roupa de cama completa e toalha, tá? Então vocês não precisam se preocupar. E as camas são bem confortáveis, os cobertores são bem quentinhos. Vocês não vão dormir em acampamento, tá? Lá no Lago de Titicaca, a gente vai ficar na ilha fixa ou nas ilhas que são Aí, flutuantes? na ilha fixa, na Isla del Sol, que está na região da Bolívia, de frente para a Cordilheira do Ilhampo, a Cordilheira Oriental, Cordilheira Real, Cordilheira Real. Oriental é outro lugar, Sajama. Ok. Então, tá? Alguém mandou alguma dúvida? No chat, não. Tá. Pessoal, você tem mais alguma consideração aí, ATC ou Cadeto? Não, a minha apresentação foi isso, está aberto a perguntas. Pessoal, vou pedir agora para quem quiser fazer perguntas, levantar a mão, porque aí a gente vai ver na ordem de interessados. No chat não tem ninguém. A Késia já levantou a mão. Pode falar, Késia. Abre seu microfone e faça a pergunta ao Gadeto. Oi, só não vou abrir a câmera porque Não, eu estou tranquilo. aqui sem acesso. Mas eu queria só saber se tem vento, assim, se tem ventania, se era mais nesse sentido. Em alguns dos locais que a gente vai, se tem algum tipo de ventania ou se lá é tranquilo em relação a isso. Tá. Essa época do ano é uma época ideal para fazer essas atividades, né? A chance de pegar vento forte é pequena, né? Mas estamos em alta altitude. Pode acontecer sim da gente pegar algumas rajadas de vento, mas nessa época do ano a incidência é menor. Sim. Consegui te responder, Kézia? Sim. Tá? Obrigada, Assim, viu? mas assim, para te responder melhor, tá bom? Você ter um bom anorak, né, vai te proteger do vento. Eu também não coloquei a calça impermeável, é bom ter uma calça impermeável, tá? Então, você tendo camadas impermeáveis te protege mais do vento, tá? A bandana é muito boa também para proteger ali o seu rosto e para sua respiração ficar um pouquinho mais quente, você não respirar o ar gelado direto. A balaclava também é uma boa opção. Balaclava também, muito bom. Eu não coloquei lá. Não pega uma balaclava muito quente, tá, gente? Porque, embora seja friozinho, se você pegar uma muito quente, você não vai conseguir usar. Que a gente não vai fazer, sei lá, -15, -20. Mas a bandana de fleece, existe uma bandana de fleece, ou então a balaclava. Só assim, ainda permita fazer outra pergunta. Você Uhum. falou a história do óculos, assim, e quem usa óculos de grau e tal, existe esse tipo de mecanismo? Assim, eu fiquei pensando como é que seria essa questão, porque você falou que é algum tipo de proteção que precisa ter, não é isso? Sim. Olha, quem usa óculos de grau, você é um pouco mais complexo. Você vai ter que mandar fazer um óculos com grau de categoria 3, ou então existem óculos que você consegue colocar ali por cima. Você pode usar também sabe aquelas viseiras de esqui? Tem viseiras próprias para isso que você consegue colocar, né, com o seu óculos. Você pode usar lente, mas com muita atenção. O clima é muito seco. Isso pode comprometer, sabe? Então, a questão da lente, você tem que estar sempre ali hidratando, né, o seu olho, a lente ali, para você não ter problema com a lente. Seria interessante. Quer ter mais alguma dúvida? Consegui te responder?
Sim, sim, obrigada. Eram só essas duas dúvidas. Tá bom. E essas dúvidas específicas, depois você pode me chamar diretamente também, e aí a gente vai batendo um papo, tá? Para eu solucionar e você não ficar com nenhuma dúvida. Para todos, tá, pessoal? Essa dúvida da Kézia também era a mesma da minha, porque os meus óculos de sol todos já estão com graus. Eu já faço Aham. justamente para isso. Eu não sei, depois tenho que ver como é que seria isso. A Luzia colocou aqui no chat se não teria possibilidade de pagar tudo no cartão de crédito. Tem, é, no cartão de crédito, Luzia, tem as taxas, né? Aí, diretamente com cada um, eu vou entender quantas parcelas e vou calcular, né, o custo total aí de taxas para repassar para vocês. E aí vai ser na cotação do dia que fechar o cartão que a gente fechar o pagamento, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? O Gadeto está à nossa disposição, mas ele vai daqui a pouco subir lá na Batiqueira, vai se esconder lá no carnaval, lá no refúgio dele. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, façam para a gente poder liberá-lo. Pode Fala, falar, Nora. Nora. Nora, abre seu microfone e pode fazer a pergunta aí para o Gadeto. Tá no mudo. Ah, consegui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Saudade, Rose. Deixa, deixa eu te falar. Falamos sobre frio e tudo mais, mas e chuva, tem? Ou só Essa, neve, chuva? então, essa época do ano, igual eu falei, a tendência é menor de chuva, mas pode dar uma janela ruim e ter chuva. Em La Paz sempre chove quando, né, tem precipitação, é chuva. Em Chacaltaya é neve pela altitude e no Pico Áustria também é neve. Em agosto a gente pegou um pouquinho de neve no Chacaltaya, não foi muita coisa, tá? Então nós pegamos. Eu não posso garantir se vai ter ou não, mas é uma época que a tendência é menor de ter chuva ou neve, mas pode acontecer. Então, capa de chuva não é necessário, não, né? A ca- Só. o anorak, né, que a gente fala, ele já é uma capa de chuva. Eu não recomendo capa de chuva fina ou Ai, gente, sumiu o nome aqui. Aquela capa de chuva que tampa a mochila é Hoje. poncho. Poncho, poncho. Poncho também não, porque ele é muito fino e ele é muito frágil. Aqui no Monte Roraima tivemos ponchos rasgados, e lá isso não seria interessante. O ideal é um anorak, né, mais resistente para vocês. Sim, obrigada. De Respondeu. nada. Dúvidas? Mais alguma pergunta, pessoal? Lia, pode aí tirar seu microfone do mudo e fazer a pergunta. Ô, Luiz, na sua experiência, influencia uma pessoa que tem hipertensão arterial? Influencia na altitude? Influencia, eu tenho que entender o caso direitinho, né? Se for no seu caso, por exemplo, ou de qualquer um aqui. E essa pergunta foi boa, que eu já vou emendar com uma vou enriquecer mais essa resposta. Pessoal, nessa expedição, eu preciso que todos vocês sejam transparentes com relação à saúde de vocês. Seria ideal que todo mundo fizesse um exame completo, fizesse, né, fossem ao médico, ver como está a situação de saúde de todos vocês, explicar para o médico que você está indo num evento, numa região de alta altitude, que você vai praticar caminhadas,
e ter essa liberação médica, tá? No formulário, tem lá todas as perguntas relacionadas à saúde, quem respondeu, que tenha respondido tudo, que não tenha escondido nada, e quem vai responder, que responda da maneira mais sincera possível. Eu sabendo do detalhe de saúde de cada um, eu vou conseguir atuar na hora que tiver, tá? Foi a Maria J. Oliveira que perguntou, né? Isso. A Isso. gente chama ela de Lia. Lia, influencia sim, tá? Depois, se você quiser, a gente bate um papo para eu entender toda essa parte de saúde sua e opinar. Pode ser? Tá, ok. Obrigada. De nada. E aí, Zezé, vai fazer pergunta? Zezé, você está inchado ainda? Fale agora o cálice para sempre. Nada, desinchei já. Estou para outra. Que bom. Um antialérgico mais forte, e aí as picadas praticamente pararam de coçar, tiraram aquele edema, né? E os pés, eu estou boazinha já. Graças Pronto a para Deus. outra. Pronta para outra. Sem inchar. Essa outra eu estou avaliando. Uhum. Mas eu estou com vontade de ir na Cordilheira. Você tem tempo para avaliar, se você quiser dar mais uma pesquisada sobre os lugares, se quiser trocar ideia comigo diretamente também, fica à vontade. A dúvida mais é porque eu já tinha outra coisa para fazer, então estou na dúvida desses dois trekking. Uhum. Estou tentada, não conheço esse país ainda. Bora lá, que você vai curtir, viu? Esse é o ano das Américas, Zezé. Uhum. Eu estou aqui toda paramentada de índio Pemon aqui, cordão no pescoço, pedrinha de jaspe. Tá? Eu também tenho aqui, ó. Eu trouxe um de lá também. Ó. Legal. Aqui, ó. Aí, ó, pedrinha de jaspe. Esse aí tá guardado, estou com o outro. Toda paramentada. A Luzia também. Uhum. Pessoal, o Gadeto tem um compromisso, como eu já tinha dito, né? Ele está se preparando aí para subir lá Mantiqueira, ficar no refúgio alguns dias com a família. Depois de vários dias conosco, agora ele vai ficar uns dias com a família para depois ele voltar de novo. Eu já estou já estou há muito tempo na cidade, eu já estou ficando doido, 3 dias, já quero sumir de novo. E aí, então, vou agradecer a presença dele e se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente vai despedir, né? E espero aí que a gente se reencontre em breve. Bom te ver, Norinha. Você também, Lê. Kézia, minhas companheiras aí de outras travessias. Bom, eu vou agradecer também, antes que o pessoal vá embora, muito obrigado, Rose, Caminhantes do Cerrado, por mais essas oportunidades. Espero ter atendido bem lá no Monte Roraima e espero atender melhor ainda nas próximas que estão por vir. Qualquer pessoa que tiver dúvida, quiser falar alguma coisa mais diretamente, que talvez não quis falar aqui, pode me chamar no WhatsApp, eu respondo e a gente, né, vai chegando ali no máximo de informações para definir se vocês podem ir ou não. De hoje à noite até quinta-feira, eu vou estar lá na Serra da Mantiqueira, eu vou ter internet, mas não vou ter todo dia. Então, se eu demorar para responder, tenha um pouco de paciência que eu respondo assim que voltar o sinal, tá? A gente já sabe como é a vida de guia de montanha. Fala, Norinha. Tira o microfone. Oi, eu estou com inveja de vocês, eu estou doida para ir para o Monte Roraima. Tem vaga, hein? Tem uma turma ainda aí no final de março. Oi, você acha? Eu estou doidinha para ir, estou vendo aqui. Eu resolvi aí assim, faltando acho que uns 15 dias, não foi, Gadeto? A Rose me falou de última hora. Pois é, eu estou aqui atentada. Eu ainda conversei contigo no particular, eu estou aqui atentada. Quem sabe? Não, você vai gostar, Dora. Beijão, gente. Obrigada, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal.
Bom descanso. Boa noite. Viagem, Obrigada. Gadeto, bom revê-las. Um beijo para todo mundo. Obrigado, boa noite, Boa pessoal. noite. Bom carnaval para vocês. Tchau, tchau. Tchau.